Então, bom dia a todos. Desde já agradeço o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje presente para falar da pedagogia do serviço, que é um tema que me é particularmente caro. Muito obrigado. Apresento aqui o meu local de trabalho, que é o Colégio Senhora da Boa Nova. A minha carreira profissional começou na área da saúde, sou enfermeiro também, e por circunstâncias várias da vida, de repente vejo-me como professor de Educação Moral e Religiosa católica, numa escola com uma missão muito concreta de propor um modo cristão de olhar e viver a vida a um número aproximado de 450 alunos todas as semanas. E fazer isto de uma forma que seja relevante e significativa para estes alunos. Em boa hora, tive contacto com este método de ensino, a pedagogia do serviço, que é uma proposta, de facto, muito concreta, que tem como principal característica a junção destas duas coisas. A aprendizagem, que de facto tem de acontecer numa escola, como é óbvio, e deve ser significativa e relevante para os alunos, e a dimensão do serviço, e de um serviço que vá de encontro às necessidades reais e concretas da comunidade que envolve a escola. Então, aqui um bocadinho de matemática, juntando estas duas realidades, a aprendizagem e o serviço, vamos ter este novo método, que já não é assim tão novo quanto isso, digamos que tem início nos princípios do século XX, nos Estados Unidos, mas que hoje em dia já está mais próximo de nós, felizmente. A pedagogia do serviço leva a escola a uma abertura à comunidade e vice-versa, e uma abertura da comunidade em relação à escola. Isto quando falamos no âmbito da educação formal, mas também pode acontecer com um grupo de catequese. E aqui, quando falamos de comunidade, podemos falar da comunidade paroquial, em termos mais próximos, ou da comunidade da freguesia, ou até de uma comunidade mais alargada. É importante perceber que esta relação, neste método de ensino, vai acontecer. Não ficamos fechados numa sala de catequese ou numa sala de aula, temos de ir ao encontro do outro. Catherine Kay é uma das autoras que tem estudado bastante este tema e apresenta-nos uma breve definição que eu vou ler do que é a pedagogia do serviço. Então, é um método de ensino baseado em pesquisa, onde a aprendizagem se desenvolve através de ações dirigidas às necessidades concretas da comunidade, num processo que permite a iniciativa dos alunos e oferece um tempo estruturado para a reflexão sobre a experiência do serviço e também para a demonstração das capacidades e conhecimentos adquiridos. Vamos tentar perceber, vou tentar passar-vos um bocadinho este meu entusiasmo por esta metodologia, que de facto acontece em diversos espaços. No colégio onde eu trabalho já existia um grupo de voluntariado, já existiam clubes ligados à proteção do ambiente e tudo isto acontecia extra-aula, ou seja, era mais um tempo que os alunos tinham, mas que estava desintegrado da componente letiva que eles tinham diariamente. A pedagogia do serviço o que faz é trazer o serviço para dentro dos momentos de aprendizagem. Comparativamente com outras propostas, a pedagogia do serviço é aquela que vai maximizar tanto os momentos de aprendizagem como os momentos do serviço. Não quer dizer que as outras experiências não sejam relevantes, claro que são, mas esta é de facto extraordinária neste aspecto, de maximizar estas duas forças. Os tipos de serviço de que falamos podem ser muito diversos. Podemos estar a falar de um serviço de pesquisa, quando os alunos vão procurar alguma coisa que seja relevante para a comunidade, fazer uma recolha, por exemplo, de contos tradicionais. Podemos falar de defesa de causas, quando eles elaboram uma campanha para alertar a comunidade para a solidão da população sénior. Podemos falar de serviço indireto, quando estamos a fazer uma recolha de materiais escolares para enviar para uma comunidade que necessita. Mas, de facto, aquele que é mais relevante e mais significativo é o serviço direto, que leva os alunos a ir ter com a comunidade, a procurar parcerias, a ir ao encontro do outro e desenvolver com isso uma série de competências importantes. A pedagogia do serviço, para que se possa concretizar, deve obedecer a estes 5 degraus. Podemos, de facto, ultrapassar alguns deles, mas se o fizermos, não vamos obter todos os benefícios que este método nos oferece. Começamos então com a investigação. O que é que acontece com a investigação? Trago-vos algumas fotografias daquilo que tenho vindo a fazer ao longo dos últimos anos.
para que também se torne mais visível e para que percebam que é possível isto acontecer. A investigação é um momento em que os alunos são chamados a descobrir em si e nos outros, no grupo, quais é que são as competências, quais é que são as capacidades que existem e que podem ser utilizadas, de facto, no desenvolvimento do projeto. Eles são chamados a olhar para o outro, para o colega, e reconhecer que capacidades é que eles têm, quais é que são as competências que o outro também tem, e elaborarem uma lista que depois pode ir sendo acrescentada ao longo do tempo. O professor tem aqui um papel muito ativo. É importante, de facto, que as iniciativas partam dos alunos e que eles sejam chamados a ter as ideias e ir procurar as necessidades da comunidade, mas o professor não se pode demitir deste processo todo. O professor tem de estar presente, o professor, o catequista, o educador, e tem de acompanhar o grupo. Não os podemos deixar sozinhos, porque senão os resultados que vamos obter vão ser relevantes, claro, mas não vão ser tão bons como com a presença do educador presente. O professor, neste caso, deve ajudá-los a ir até à comunidade e a ajudá-los a descobrir, de facto, quais é que são as necessidades reais e relevantes que existem na comunidade. Passamos depois para uma fase de preparação e planeamento, onde eles são chamados a debruçar-se sobre o tema que vão trabalhar, são chamados a estudar e, nesta busca de parcerias, se for necessário, chamar alguém à escola que os ajude a perceber melhor aquele tema que eles depois vão implementar. No caso desta imagem, temos aqui um agente da PSP que veio até à escola explicar-lhes o que era o bullying e, mais concretamente, o cyberbullying, que foi o problema que eles identificaram como sendo necessário intervir. É importante não sair desta fase enquanto não estiver tudo preparado e planeado. Não podemos passar para a ação e, se for preciso, demoramos mais tempo nesta parte até ter tudo preparado para depois seguir em frente. A fase da ação é, de facto, aquela onde eles vão implementar o projeto e ao encontro da necessidade que identificaram. Neste caso, esta fotografia é de um projeto a que chamamos as Oficinas do Saber, onde os alunos foram ter com o centro de dia do centro paroquial, que é relativamente próximo, é muito próximo do colégio, e onde levaram as aulas até ao centro de dia para partilhar conhecimento com o grupo sénior do centro paroquial e fazer esta troca de conhecimentos. Numa fase seguinte, já final, depois do projeto ter sido implementado, é preciso celebrar aquilo que foi feito. Ou seja, não se trata de recompensar os alunos pelo trabalho que tiveram, mas sim celebrar e reconhecer o bem que aconteceu com aquela ação. Então, isto pode passar por escrever um artigo para um jornal local, pode ser uma exposição de fotografias, ou então uma apresentação, como está aqui a acontecer, em que eles apresentam aos outros colegas, à comunidade, aos pais, aquilo que fizeram, e este é, de facto, um momento muito relevante para eles, um momento de satisfação, onde eles dão o testemunho daquilo que fizeram. Por fim, aquilo que é para mim o mais importante de todos os momentos, que é o momento de reflexão. A reflexão tem de acontecer pode acontecer num momento específico ou ao longo de todo o processo. E aqui os alunos são chamados a olhar para aquilo que fizeram num tempo concreto que tem de ser proporcionado pelo educador. A reflexão pode não ser algo natural que surge automaticamente. Pode ser necessário o educador intervir e facilitar estes momentos, chamá-los a partilhar um sentimento, chamá-los a comparar aquilo que era suposto acontecer com aquilo que aconteceu, e é aqui nestes espaços de reflexão que vamos verificar um grande crescimento das nossas crianças e jovens alunos. Temos uma série de benefícios que advêm da pedagogia do serviço. Para os alunos, há um claro aumento da motivação e do desejo de aprender, benefícios académicos, sociais e emocionais, desenvolvimento de inúmeras competências, o desenvolvimento da sua responsabilidade cívica. Eles são chamados a ir até à comunidade e ter uma participação ativa e até explorar, quem sabe, futuras opções de carreira profissional, quando falamos de alunos mais velhos. Para os professores, para os educadores, há também uma maior motivação profissional. A comunidade vai reconhecer o trabalho desenvolvido, vai acontecer também uma maior colaboração entre os diversos educadores da escola. A escola vai verificar um maior sucesso académico dos seus alunos, vai ter professores mais motivados e vai ser reconhecida pela comunidade pelo papel que está a desempenhar. Os pais descobrem aqui mais um motivo de comunicação com os filhos. A partilha daquilo que está a acontecer na escola acontece também em casa.
e os pais podem até ser chamados a participar nos diferentes projetos. A comunidade vai receber a ajuda que precisa para a necessidade concreta que foi identificada e vai também ser chamada à escola e vai estabelecer uma maior interação com a escola. Estas questões que muitas vezes surgem num contexto de sala de aula, que as aulas são uma seca, qual é que é a utilidade de estarmos a aprender isto, deixam de existir. Ou seja, isto desaparece, porque eles percebem qual é a aplicabilidade dos conhecimentos que adquirem na escola. Temos aqui um exemplo muito concreto do projeto de construção de uma horta solidária, onde a comunidade foi envolvida. Temos aqui o presidente da Câmara de Cascais, no momento em que se deu este espaço ao colégio. Temos professores, temos elementos da comunidade a trabalhar na horta, a montar, a fazer a parte mais esforçada, porque o grupo de alunos era muito jovem e não tinha capacidade a partir para este trabalho assim mais de força. Temos aqui o trabalho que foi desenvolvido em termos de aprendizagem. O professor de Ciências foi até à horta e trabalhou conteúdos relativos às plantas, foram trabalhadas questões relativas ao ciclo da água. A professora de Português trabalhou a vida mágica da sementinha, que era sempre uma coisa muito complicada, porque esta obra tem vocabulário próprio ligado ao campo que os alunos não compreendiam e naquele contexto tudo se tornou mais fácil. O professor de Matemática trabalhou a temática das áreas, da horta e todas essas questões relacionadas com a sua disciplina. Os alunos depois viram o seu trabalho ser aplicado, ou seja, a produção dos alimentos. Temos a professora de Português também aqui envolvida na horta, não é? E estes alimentos foram usados na mercearia social do centro paroquial, ou seja, a necessidade que eles reconheceram foi a carência alimentar da população e conseguiram dar resposta a isso com um trabalho que envolveu uma série de disciplinas. Trago-vos, por fim, aqui algumas questões que surgiram no encontro de escolas católicas, em que a questão colocada era como é que a escola católica anuncia o Cristo vivo. Foram estas as partilhas dos professores que estavam presentes. Então, pode fazê-lo, treinando um olhar atento para com o mundo, levar os alunos a sentirem-se responsáveis de uma forma concreta pela sua comunidade, marcar a diferença indo ao encontro do outro como Jesus, chamar a comunidade a entrar no colégio. Devemos tornar, enquanto escola, uma comunidade próxima, permitir que os alunos possam ir para o terreno, criar oportunidades para os alunos terem contacto com o mundo real, criar nos alunos a apetência para marcar a diferença. A pedagogia do serviço, de certa maneira, dá resposta a todas estas questões. Daí ser uma proposta que eu vos apresento como uma possível experiência que podem também utilizar nos vossos contextos, neste caso de catequese, e tenho a certeza que se o fizerem, se arriscarem a experimentar, vão ver resultados muito positivos a acontecer. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Rui. Queria só partilhar convosco um pequeno pormenor, porque se calhar pensaram, isto é escola e tal, as ciências, a matemática. A primeira vez que o Rui fez esta investigação foi no contexto do seu trabalho de dissertação de mestrado. Para aqueles que estão a par, sabem que o 6º ano tem 2 unidades que são centrais na formação em educação moral religiosa católica das crianças e dos adolescentes, que é Jesus Cristo, um homem para os outros, e partilha do pão, que tem um sentido claramente eucarístico antes de ter um sentido também de serviço ao outro. E foi na unidade de Jesus Cristo, um homem para os outros, que o Rui planeou e levou a cabo este trabalho, que foi também de partilha depois do alimento, com os alunos de 6º ano. Portanto, significa que temáticas que nós queremos começar também por trabalhar a cabeça, podemos envolver o coração, as mãos e os pés, mesmo quando estamos em conteúdos teológicos, evangelizadores cruciais e difíceis. E depois o resultado, de facto, nestes alunos é bastante semelhante àquilo que ouvimos ali nas crianças da catequese familiar. Porque é muito diferente fazer e descobrir e ultrapassar dificuldades a ser um espectador permanente. E agora então passávamos à Letícia, cujo trabalho pastoral é feito no contexto
do grupo dos acólitos. Bom dia. Chamo-me Letícia, tenho 17 anos, sou da Arquidiocese de Braga e sou da Freguesia de Brito. Frequentei 10 anos de catequese e no dia 12 de julho deste ano fiz o crisma e já no 10º ano de catequese comecei a ajudar na catequese. Sou acólita há 8 anos e tudo começou quando o nosso pároco foi à sala de catequese falar connosco. E sabia que eu era uma criança muito interessada e que gostava muito de Jesus. E convidou-me para acolitar na minha freguesia, que é Brito, e eu aceitei. Eu coordeno um grupo de 15 acólitos entre os 7 e 17 anos de idade. Tenho o objetivo de os preparar para acolitar numa Eucaristia. Isso implica não só aprender o que o acólito faz durante a celebração, mas também ajudar para que eles compreendam o que estão a fazer, podendo assim vivenciar de forma mais profunda e consciente a Eucaristia. Todos os anos integram ao grupo novos elementos de todos os anos de catequese. O mais difícil foi nos ensinar como se deve estar na igreja, porque são irrequietos e faladores. Mas com muita paciência e amor, eu nunca desisti deles. E agora tenho-me surpreendido pela forma de estar e de se interessar por Jesus. A minha relação com os acólitos é de mãe para filhos. Além de os ensinar como devem estar numa Eucaristia, eu incentivo-os a não terem medo e ajudo-os em tudo que eu puder. Tal como eu, eles vão crescendo e neste momento alguns são adolescentes, o que começa também a ser um desafio para mim, porque os seus interesses fora da igreja são cada vez mais e é preciso incentivá-los para que eles tenham sempre este amor para com Deus. Ao ser acólita, aproximei-me mais de Deus, compreendendo quem Ele é e ajudou-me a lidar melhor com as pessoas. Como também aprendi mais sobre a minha devoção. Eu todos os dias aprendo mais e com isso melhoro o relacionamento que tenho com Deus. Eu vou contar o que aconteceu comigo há 8 anos atrás. Tinha 9 anos de idade, mais ou menos, quando a minha mãe abandonou-me. Eu, em vez de me revoltar contra Deus, eu fiz completamente o contrário, quando comecei a frequentar a missa e quando fui convidada para acolitar. Para mim, os acólitos são como uma segunda família. Ajudar-me a reerguer e tornar-me uma pessoa melhor e uma pessoa que ama a vida tal como é. Eu hoje digo para todos os adolescentes, para nunca desistirem de Jesus e para terem sempre fé e esperança em tudo que fizerem na vida. E então agora vamos escutar a Natália, que da sua formação como artista e como musicóloga também faz o seu trabalho de evangelização no coro das crianças e dos adolescentes. Bom dia. Então, primeiramente, quero agradecer o convite para estar cá. E segundo, estamos jovens a falar de jovens, de projetos que envolvem jovens, que é aquilo que o nosso Papa Francisco tem apelado e que nós já vimos a falar. Então, começo por falar um bocadinho daquilo de quem eu sou, não é? E depois do projeto que no fundo estou a desenvolver na minha paróquia. Então, sou Natália, sou natural de São Martinho de Candoso, Guimarães, e é em São Martinho de Candoso que eu tenho coro. Sou católica e sempre frequentei as coisas da igreja, com mais ou menos dúvidas, mas sempre estive presente. E o papel dos catequistas é super marcante numa criança, adolescente e jovem. Ainda hoje recordo todos os meus catequistas com um sorriso, pois são boas memórias. Por isso, o trabalho que fazeis é de louvar. E eu também já fui catequista e sei que não é fácil, mas vale a pena. Mais tarde, acredito que seremos recordados com um grande sorriso. Pelo menos conto com isso. Depois de estudar em Aveiro, no caso licenciatura e mestrado em música, foi a altura de regressar à paróquia para a casa dos pais e, apesar de já estar a trabalhar na área, ainda vivo com os pais. Mas neste regresso a casa foi a altura de me apresentar ao meu pároco, no caso, ao Padre Samuel Vilas Boas, e que poderia contar comigo para o que precisasse.
Na altura estive a ajudar outra catequista com um grupo de 10º ano, a preparação para o Crisma, e nesse mesmo ano, esta catequista, conhecendo a realidade da paróquia e até os próprios desejos, sonhos para a pastoral catequética, teve a ideia, e foi mais ou menos do género: a Natália é de música, nós temos aqui meninas, e meninos também, mas é mais difícil trabalhar com eles, que cantam muito bem e que têm muito talento. Por isso, temos de pôr os talentos a render e é pegar nelas e cantar. Eu não sei como é que devemos começar, mas posso ajudar a cantar e também tenho as catequistas que ajudam. A Natália é de música, deve saber pô-las a cantar. Temos de fazer ensaios, mas com a disponibilidade e a vontade de todos conseguimos. E assim começou o mote de arranque. E assim, dando o mote na paróquia, começar com uma nova formação, o Grupo Coral Infantil e Juvenil, em que desde o início teve e tem o apoio das catequistas. E por que não aceitar este desafio de trabalhar musicalmente com 20 crianças, mais ou menos, com idades entre os 8 e os 14 anos de idade? Pois, até o Papa Francisco, a 28 de setembro de 2019, ao receber a Associação Italiana Santa Cecília, disse: cantar, tocar, compor, dirigir música na igreja são as coisas mais bonitas e para a maior glória de Deus. Perante isto, estou no caminho certo. E é neste momento que quase surge a pergunta: em que é que o trabalho num coro pode ajudar espiritualmente uma criança? Primeiro, e continuando a citar o mesmo artigo do Papa, em que ele diz: a dedicação de um coral à liturgia e à música representa um meio de evangelização para crianças e adultos. E com toda a razão, pois com esta malta é importante gostarem de música, sem dúvida, mas não me interessa explorar com elas a linguagem musical correta. O meu interesse com elas e nas músicas que cantam passa por irem ao encontro dos textos bíblicos, explorar os textos bíblicos com a mensagem que querem dizer nos nossos dias, no hoje, no agora. E de que forma nós podemos dizer isso, mas com um estilo, palavras que nos são familiares, que são nossas. O tá-se bem, o ok, o ia, que é muito utilizado. Alguns cânticos são litúrgicos, mas na sua grande maioria são de mensagem. E por vezes escolho cânticos que elas não gostam tanto e há a necessidade de explicar o porquê. E acredito que é aqui, na forma como explicamos, abordamos os textos, quer bíblicos, quer da música que vamos cantar, que faz a diferença. O esmiuçar o Evangelho com uma linguagem que elas conhecem e exemplos concretos. Porque, atenção, como disse o Papa à Associação Italiana Santa Cecília, a música tem outra tarefa, de unir a história cristã, ressoando o cântico gregoriano, a polifonia, a música popular e contemporânea. É como se naquele momento todas as gerações passadas e presentes louvassem a Deus, cada uma com a sua própria sensibilidade. E é nesta linha de congregar diferentes gerações que surge a necessidade da articulação com o coro e a catequese. Pois, e citando novamente o Papa, a música sacra e a música em geral criam pontes, aproximam as pessoas até as mais distantes, não conhecem barreiras de nacionalidade, etnia e cor da pele, mas envolvem todos. Confesso, nem sempre estou a par com o que estão a falar, a abordar na catequese, mas, por exemplo, se há uma missa de festa de um grupo de catequese e havendo a possibilidade de cantarmos, pois nós lá estamos, com todo o gosto. E mesmo nas celebrações importantes, como é, por exemplo, o Natal e a Páscoa, onde temos na Eucaristia os grupos de catequese presentes, é claro que faz sentido cantarmos, assim como há necessidade de articular os momentos com eventuais apresentações dos grupos de catequese e mesmo nas músicas, se são animadas ou mais pausadas. Tendo também em atenção um momento litúrgico em que cantamos um cântico, ou se estamos na Quaresma, no Advento ou no tempo comum. Mas com o diálogo tudo é possível. E continuando com a ajuda do Papa Francisco, porque ele deve ter pensado que eu vinha cá falar convosco sobre música, então disse: olha, tens aqui estes textos, tens aqui este material e explora. No terceiro encontro internacional de corais, que se realizou no ano passado, a 24 de novembro, o Papa disse: o canto e a música de vocês, especialmente na celebração da Eucaristia, deixam evidente que somos um só corpo e cantamos uma só voz, a nossa única fé, e que todos podem compreender a música que cantamos, a fé que professamos e a esperança que nos espera. Depois, e pensando até em fazer uma catequese ativa com música, vejo como uma mais-valia,
mas o tipo de cânticos que apresentamos e a forma como os introduzimos faz a diferença. Por exemplo, há cânticos que se calhar estão um pouco desatualizados. A mensagem que esses cânticos querem transmitir está lá e bem, mas o tipo de linguagem que está escrita não é bem a usada hoje, pois por vezes continuamos a usar cânticos que já os nossos avós usavam e não temos a capacidade de arriscar em algo novo e o medo de falhar com um público que é exigente. Sim, esta malta agora tem acesso a tudo e com muito mais facilidade que eu no meu tempo de catequizanda. Atenção! E também para não cair na tentação de só a novidade é que é bom. Temos músicas boas em que podemos utilizar, mas já disse o Papa Francisco, no 3º Encontro Internacional de Coros, vocês que compreenderam mais a fundo a importância do canto e da música, não desvalorizem as outras expressões da espiritualidade popular, que são também um verdadeiro património da religiosidade que merece ser valorizada e apoiada, porque é sempre uma ação do Espírito Santo no coração da Igreja. Mas acho que é também importante em arriscarmos, em sermos um pouco mais ousados e não ter medo, receio da novidade. Ao mesmo tempo, considero também importante em termos cuidado com os cânticos que escolhemos sem serem em português. Pois os miúdos até podem gostar muito de uma música em inglês, mas ela pode não fazer sentido naquele momento em que queremos utilizar. Pode estar fora de contexto. Não é por gostarem que devemos dar. A ser assim, eu só comia chocolate e a esta altura já estava enjoada. Convém contextualizar, explicar o porquê de a utilizarmos determinada música e em determinado momento. E ter também sempre atenção à tradução. A música até pode ser atual, mas não convém que seja atualíssima. Entretanto, e pensando em se um coro de crianças jovens é uma mais-valia para a paróquia e em que, não tenho dúvidas em que seja uma mais-valia e positivo para a paróquia. Para além de ser uma maneira de vermos os nossos jovens nas celebrações, ouvimos cânticos diferentes, ou se já nos são conhecidos, as vozes são novas e por isso até novidade para nós. E aqui é importante no final valorizar a malta que canta, mesmo se houve algum cântico que não correu assim tão bem. É importante, pois eles sentem que fazem parte e que a presença deles faz a diferença. E já agora, segundo o Concílio Vaticano II, o documento sobre a Sagrada Liturgia, no número 115, uma linha mais abaixo, diz que os compositores e os cantores, principalmente as crianças, devem receber também uma verdadeira educação litúrgica, que é de algum modo, e dando o meu melhor, aquilo que eu faço com o meu grupo. Se é fácil, tem os seus desafios e, por vezes, as atividades externas à paróquia, à igreja, ou até por vezes dentro da própria igreja, são mais atrativas. Mas só o simples facto de já serem elas, as minhas miúdas, a levar outras pessoas para o grupo sem ter de ser eu a convidar, vale as horas de preparação de ensaios e a procura de novos cânticos. Obrigada. Acho que agora já está a funcionar. Sou eu que não funciono bem com o microfone. Bem, e agora vamos ter o testemunho do Pedro, que nos traz a experiência que já é longa e a reflexão dos escuteiros católicos, que já há muito vão à frente na aplicação de metodologias ativas e envolventes, e que, portanto, esse contributo dessa experiência, dessa reflexão, também deve ser recolhida nas nossas comunidades, não como uma concorrência à catequese, mas como uma experiência que nos pode ajudar a ir mais longe. Pedro, se faz favor. Obrigado. Bom dia a todos. Eu chamo-me Pedro Ascenso, sou da paróquia da Maceira, aqui da Diocese de Leiria Fátima. Também tenho um centro de catequese, também dou catequese e estou no escotismo também aqui nesta região de Leiria Fátima. Intencionalmente não havia uniformizado escoteiro, também não tenho aqui na apresentação nenhuma alusão ao escotismo direta, na imagem. Porquê? Porque, obviamente, o método do projeto, que é isso que eu venho falar hoje, não é pertença do escotismo, como é lógico. É um método de projeto, é um método que pode e deve ser aplicado em qualquer grupo, em qualquer dinâmica. Não só na igreja, mas também em ambientes de trabalho, etc. Portanto, é um método com bastante valor. Obviamente que aquilo que eu vou falando
está um bocadinho relacionado com a minha experiência no escotismo e vou sempre, que é essa a experiência que eu tenho, não é? E vou sempre tendo essas alusões. Vocês já percebi que levam imensas técnicas, se quiserem usar. Hoje já foi falado de muitas coisas, ontem também sei que foi falado de muitas coisas. O nome e esta expressão de projeto já foi falado inúmeras vezes, não é? Se calhar há aqui pessoas baralhadas, mas só vos vou dizer que isto não é mais uma coisa, não é mais uma metodologia. Isto é uma hipótese de estruturação do projeto, aquilo que é feito já e que já foi apresentado aqui hoje por vários intervenientes. Portanto, isto é uma estruturação do projeto. Então, eu ia começar por falar dos pressupostos para haver um projeto ou um método projeto. Para já, o grupo, não é? O grupo, obviamente, tem que ter afinidade entre ele e a dimensão do grupo. Nós, no escotismo, não trabalhamos com grupos com mais do que 8 elementos. O pequeno grupo, o chamado pequeno grupo, que nós chamamos de patrulhas e equipas, etc., não é? Não achamos que seja possível trabalhar com mais do que 8 elementos. Claro que depois, num grupo maior de 20, 30 ou 40, esses pequenos grupos depois interagem entre eles. Portanto, mas o pequeno grupo funcional tem à volta de 8 elementos. Isto é o que acontece, este método de projeto acontece no escotismo, nos 70 mil escoteiros que nós temos todas as semanas. Portanto, não há nenhum escoteiro que faça escotismo sem estar enquadrado no método de projeto. Eu arrisco dizer que acaba por ser um bocado o nosso segredo, entre aspas. Julgo que a nossa pedagogia tem algum sucesso e é reconhecido, e eu penso que o deve muito à aplicação do método de projeto. Portanto, em relação à dimensão do grupo, é assim que funcionamos. As faixas etárias, obviamente que convém que sejam próximas. No caso da catequese, isso é muito fácil, porque a faixa etária, de facto, é muito próxima. No caso do escotismo, nós vamos até 3 diferenças de idades, 3, 4. Okay? O período temporal, isto é importantíssimo ser dito, porque um projeto não é uma ação concreta. Um projeto é alongado no tempo, é um período em que estamos numa dinâmica. Para vos dar uma ordem de grandeza, estamos sempre a falar à volta de 3 meses no mínimo, mais ou menos 2, 3 meses, normalmente 3 meses. Menos que isso nós não consideramos um projeto. Tem que ter um princípio, um meio e um fim, que é isso que eu vou dizer a seguir. E claro, é importantíssimo, quando arrancamos para o uso deste método, todos os intervenientes saberem as regras, saberem que estamos perante uma metodologia e reconhecerem os vários passos dessa metodologia. Okay? Claro que isto tem que ser feito tendo em atenção as faixas etárias. Não vamos explicar a um miúdo de 7 anos da mesma forma que vamos explicar a um jovem de 18 anos ou 19. É diferente, não é? De qualquer forma, tem que ser comunicada a estrutura do projeto. Deste tempo, destes tais 3 meses, ou 4, ou 5, ou 1 ano, também pode ser 1 ano, não tem problema nenhum. Ora bem, e eu avanço já aqui com uma hipótese de estrutura deste método. Há milhentas possibilidades. Esta parece-me, se calhar, a mais simples para apresentar aqui hoje. E esta estrutura de método-projeto começa com uma primeira fase que se pode ser chamada lançamento, que depois vou falar a seguir, uma segunda fase, concepção, uma terceira de enriquecimento, a realização e depois a avaliação. Basicamente, este ciclo é o que acontece no escotismo enquanto nós estamos a fazer atividades com os miúdos. Agora, um bocadinho de poesia. Eu gosto de pensar que o método de projeto também, no fundo, foi a forma que Deus usou para nos criar a nós próprios. Então, eu gosto de associar o lançamento a este sonho, o sonho de Deus em nos criar, a concepção, que é a criação, inclusive a nossa criação, o enriquecimento, que é a dádiva do seu Filho, Jesus Cristo, que enriquece este projeto de criação, e a realização, que somos nós, hoje aqui, eu e as minhas possibilidades, é a realização deste sonho e deste projeto. E a avaliação, que no fundo é avaliar a eficácia, e lá está, a misericórdia de Deus está aí, e voltamos a relançar todo este projeto. Portanto, é um apontamento de poesia que eu acho bastante oportuno.
Ora bem, agora sendo mais prático e indo aqui à primeira fase do lançamento, é uma fase de extrema importância em que os animadores têm uma intervenção fulcral e que condiciona, se não for feita da melhor forma, condiciona todo o método do projeto. Neste lançamento é o momento em que nós comunicamos ou transmitimos os outros contextos confinantes, ou seja, a nossa envolvência. Portanto, imaginem que nós vamos fazer um projeto, sei lá, com um grupo do 6º ano de catequese vai fazer um projeto, não é? Ele tem que saber qual é que é o seu contexto, ou seja, os objetivos do seu centro de catequese, da sua paróquia, da diocese, eventualmente da escola, portanto, tudo o que está na periferia, dos próprios pais, obviamente, das famílias. Portanto, isso é o contexto. E todos esses objetivos têm que entrar aqui, têm que ser conhecidos e têm que ser reconhecidos. Não se pode começar a fazer um projeto sem se conhecer este contexto. Depois, é oportuníssimo esta fase de lançamento para lançar a observação da realidade, da situação atual. Ou seja, e aqui está aquela pergunta que eu pus ali de lado, que é o projeto. Porquê e para quê? Muitas vezes nós no escotismo também falhamos um bocadinho nisto. Porque vamos fazer um projeto, mas porquê? Porquê é que vamos fazer um projeto? E para quê? Ok? Então, se calhar, porque nós, ao olharmos para a realidade, não nos conformamos. Estamos inconformados. E, portanto, temos que nos sensibilizar para este olhar da realidade atual. Ok? E esta fase é importantíssima, tanto que ela pode e deve ter algum tempo, podemos dedicar algum tempo a esta observação da situação atual. Para vos dar uma ideia temporal, 3 semanas, 15 dias, um mês, é importantíssimo. Claro que temos que a direcionar depois em favor da nossa estratégia pedagógica, obviamente. Depois lá está a comunicação das regras e a apreensão do processo, que já falei disso. O balizamento, claro, se vamos fazer um projeto, não podemos agora dizer aos miúdos, olha, vamos fazer um projeto. Vocês podem pensar num projeto qualquer à vossa maneira. Então um diz, eu quero ir para Lourdes, outro diz, não, eu quero ir à China fazer não sei o quê. Portanto, obviamente que aqui é o momento em que nós balizamos. O projeto tem esta possibilidade e este tempo para ser feito. E isso é reconhecido pelas crianças, adolescentes ou jovens. É o momento em que nós também motivamos, imobilizamos e focalizamos para a existência de um projeto. E nesta fase também devemos envolver outros interessados. Os pais, as famílias, de certeza, mas outros, era bom que conseguíssemos envolver também a escola, ou seja, todo o contexto educativo que está à volta da criança ou do adolescente, estar numa só linha, estar alinhado no fundo. Isso era importantíssimo, se conseguíssemos. Nós no escotismo já estamos a tentar fazer isso, que é mesmo no próprio progresso individual dos escoteiros, serem ouvidos outros agentes educativos, claro, as famílias, mas também a escola. Portanto, esta é a primeira fase do lançamento. A segunda fase, a concepção. A concepção é feita pelas próprias crianças, adolescentes e jovens. Portanto, aqui é uma fase em que eles vão sonhar. Ok? Já lhes demos os inputs iniciais e agora vamos pô-los a sonhar. E vamos dizer, vocês agora vão fazer um projeto. Já viram? Já sabem o que vos rodeia? Ok? Vão fazer um projeto. Estamos a falar de um projeto a médio prazo, por exemplo. Ok? E é nesta fase que nós temos que estimular a criatividade, porque eles têm que ser ambiciosos, não podem ficar pelos pequenos sonhos, têm que ter os grandes sonhos. E é a fase em que aparece o imaginário, em que aparece depois uma ideia que é congregadora entre todos, ou seja, eu vou voltar um bocadinho atrás, nós no escotismo temos uma coisa chamada sistema de patrulhas, que vocês já ouviram falar, em que cada miúdo tem uma função na sua patrulha, portanto, há um que é o animador, outro é o guia, outro é o cozinheiro, outro é o guarda-material, outro é o secretário, por aí fora. Portanto, todos têm uma função diferente uns dos outros. E ao projetarem,
todos têm que ter intervenção. E isso é um papel que o animador tem que garantir, é a intervenção de todos. Ou seja, embora eles estejam sozinhos a projetar, o animador tem que, obviamente, ir vigiando e percebendo como é que está a decorrer o processo de fazer um projeto ou de conceber um projeto. Okay? E aqui sim, também, eu estou a ser um bocado generalista, porque obviamente nós temos miúdos desde os 6 anos até aos 22, que já são jovens, e não dá para conseguir explicar tudo, não é? Porque cada faixa etária tem as suas especificidades. No entanto, é aqui que o animador também tem um papel importantíssimo de potenciação, de alertar. Atenção, se calhar estão-se a esquecer disto. Atenção, vocês já perguntaram ao Manel qual é que é a ideia do Manel, aquele miúdo que não está a falar nas reuniões, está sempre calado. Ok? Portanto, aqui o animador tem um papel importantíssimo, que é aquilo que nós chamamos, portanto, o sistema de patrulhas. É nesta fase em que aparece uma panóplia de coisas a projetar e a conceber. O imaginário, sei lá, se vamos fazer um projeto muito ambicioso que precise de fundos, como é que vamos angariar os fundos, como é que vamos comunicar. Vamos fazer, nós no escotismo também temos associado sempre o jogo, portanto, não há nenhum projeto que não tenha um herói, um imaginário, ok? Portanto, tem sempre uma história, qualquer projeto tem sempre uma história, ok? E tem um herói, que é uma pessoa de referência, uma entidade de referência, que no fundo vai ser, vamos tentar seguir os passos desse herói, não é? E, portanto, é nesta fase que os pequenos grupos fazem esta concepção de um projeto com todos estes itens. Os locais, como é que nos vamos preparar, os objetivos, é fundamental, não é? Nós queremos fazer este projeto, porquê? Okay? Objetivos nem que sejam só gerais, ainda pouco palpáveis, mas têm que existir sempre. A logística, a duração, as atividades preparatórias, como é que nos vamos preparar para o projeto. Imagina que o projeto é, por exemplo, agora aqui associado um bocadinho à catequese, atravessar o deserto, ou sentir o deserto, pronto, pode ser o nome do projeto, estão a ver? E aí vamos falar dos 40 dias de Jesus no deserto, etc. Portanto, nós obviamente, na catequese, podemos aproveitar, podemos e devemos, lá está a potenciação, não é? Do catequista. Aproveitar para ir pôr conteúdos, mesmo conhecimentos e competências neste processo todo dos 3 meses, imaginando, estão a perceber? Mas claro, se vamos sentir o deserto, temos que conhecer o deserto. Então, se calhar, vamos fazer uma atividade preparatória de como atravessar o deserto. Até pode ser mesmo física. Vamos fazer, em vez de ser 40 dias, vamos fazer 40 horas. E fazemos uma atividade de como é que se está no deserto. Vamos reconhecer o deserto, estão a perceber? Portanto, no fundo, estas são as atividades preparatórias de que falamos. Se for subir à montanha, a mesma coisa. Vamos preparar para subir à montanha. Portanto, vocês estão a imaginar, os pequenos grupos, todos eles têm um projeto, uma ideia, não é? Nós no escotismo, como temos vários pequenos grupos, 2 ou 3 ou 4, na mesma faixa etária, depois é preciso escolher o projeto, ok? O projeto com que todo o grande grupo, dos 30 ou dos 40, se identifique, ok? Então aí já vamos para outra fase, que é o enriquecimento. Portanto, acabámos de projetar, os pequenos grupos fizeram cada um deles a sua ideia e têm uma apresentação para apresentar ao grupo, ao grande grupo, ok? Então, neste caso, há sempre esta fase da apresentação do projeto ao grande grupo, normalmente uma apresentação criativa, não é? E há a escolha. Portanto, o próprio grupo vai escolher qual é que acha que é o projeto em que se revê melhor, ok? Normalmente há um sistema de votação que é democrático e é escolhido o projeto que vai representar todo o grupo e que todo o grupo vai fazer durante aquele tempo. Há aqui depois uma fase em que a intervenção do animador também é importantíssima, que nós chamamos de enriquecimento e que é, no fundo, ir retirar as componentes dos outros projetos para incorporar no projeto escolhido de forma a torná-lo ainda mais representativo e mais rico. Isto é fácil, mas é importantíssimo que seja feito, ok? E também é aqui que os animadores, os chefes escoteiros, também dão conteúdos ao projeto que não estão lá. Obviamente nós não podemos esperar que o miúdo de 7 ou 8 anos consiga incorporar num projeto aquilo que nós, educadores,
também entendemos que eles têm que ter um projeto, obviamente. É aqui que nós vamos incorporar. E temos que ser criativos para isso acontecer, não é? Claro, ainda integrando dentro da tal história que eles fizeram do herói e buscando características do herói, construindo atividades e momentos em que nós nos vamos desenvolvendo. E claro, aqui também o papel de operacionalizar este projeto, portanto, torná-lo possível, não é? Muitas vezes, obviamente, os miúdos não têm capacidade de fazer isto, de fazer contactos, de arranjar espaços, arranjar logística, etc. Portanto, é preciso operacionalizar este projeto. Ora bem, depois aqui também há uma fase importante em que os próprios pequenos grupos são envolvidos, que é o planeamento e distribuição de tarefas. Para este projeto vão ser precisos realizar pequenas tarefas, logísticas, por exemplo, ou não, ou mesmo de animação, de momentos, e aqui são chamados, outra vez, os pequenos grupos para se envolverem nestas tarefas. Portanto, eles vão todos preparar-se para este projeto. Eu já falei isso, mas volto a frisar que aqui é importantíssimo. Nós no escotismo temos uma coisa chamada o desenvolvimento pessoal, vá lá, portanto, que é, temos uma lógica de crescimento, há um projeto para crescimento pessoal de cada escoteiro, não é? E aqui nós também temos que incorporar esse projeto, esse crescimento pessoal no projeto. Também vamos aqui nesta fase definir os objetivos operacionais e as metas parciais, ou seja, durante estes 3 meses ou 6 meses vamos definir, olha, quando for, por exemplo, em novembro temos que perceber se chegamos a este objetivo parcial. Quando for em janeiro vamos ver se conseguimos chegar aqui. Portanto, vamos definindo marcadores ao longo do projeto, para depois avaliarmos, não ser só no fim, mas irmos avaliando durante o processo. Ora bem, agora, e vamos viver o projeto. Viver o projeto, de facto, é executar o projeto. Este projeto pode não ser, e normalmente não é mesmo, apenas uma coisa concreta, pontual, mas é sim todo este caminho. Nós chamamos a isto o projeto. Com estas atividades preparatórias, com atividades maiores, com dinâmicas, com reflexões, etc. Tudo isso faz parte do projeto. E vamos então aferindo também aquelas tais metas parciais que eu falava ainda há bocado. Estou quase a acabar e a seguir vem a avaliação. Aqui sim é importantíssimo também, portanto, avaliar todo o processo para que no próximo período de projeto consigamos perceber se falhámos, o que é que nós falhámos, em especial em relação ao método, não é? O que é que devia ter sido feito de forma diferente. E também comunicar aos nossos pares, aos interessados, sei lá, à paróquia, aos pais, à escola, como é que correu este projeto, como é que ele foi executado e se os objetivos foram atingidos. No contexto, claro, de uma celebração e de uma festa que fica sempre bem num período de final de um projeto. Basicamente era isto que eu vos queria transmitir, esta proposta. Ainda tenho aqui mais um slide ou 2 para vos mostrar. E acho que este slide é importantíssimo, que tem a ver com as valias. Porque é que nós vamos... isto no fundo é um método pedagógico, é verdade, é uma ferramenta pedagógica, não é? E porque é que nós devemos usar, quais é que são as valias do uso desta ferramenta pedagógica? Para já, é envolvente e participativa, ou seja, são os próprios miúdos, estou a dizer miúdos para abarcar todos, que vão decidir o seu caminho, que vão decidir o seu projeto. Não é um adulto nem um animador que vai dizer, olha, não, tu vais por ali. Não. A criança, o adolescente ou o jovem é que vão dizer, eu acho que o projeto deve ser por ali. Eu quero ir por ali. Pode estar a falhar, pode, mas também se não errar, muitas vezes aprende-se com os erros, como vocês sabem, não é? E para além disso também está lá o animador para enriquecer e para alertar. Mas o caminho deve ser decidido por eles. E pode ser desde logo, desde a idade tenra, não tem que ser só quando forem jovens. Okay? Claro que a percepção do projeto vai sendo, obviamente, encorpada à medida que se vai tendo outra idade, como é lógico, não é? Mas deve-se começar logo. Nós no escotismo temos uma expressão que dizemos ask the boy, que foi o nosso próprio fundador, o Baden-Powell, que nos disse, perguntem ao rapaz. Ou seja, ele é que deve construir o seu caminho. Claro, nós estamos lá para suportá-lo, não é? E o ask the boy não é igual a dizer assim, façam o que quiserem. Não tem nada a ver com isso. Nada, zero.
O animador tem um papel importantíssimo. Tem que perceber o imaginário e a ideia da criança e do jovem e não o destruir. Aproveitar esse imaginário a seu favor, incorporando os conteúdos que acha que são importantíssimos. Os conteúdos e as competências. Permite muita criatividade, é muito desafiante. Quem teve contacto com os escuteiros, há de haver aqui muitas pessoas que têm contacto com os escuteiros, sabem que os escuteiros ficam muito entusiasmados. Porquê? Porque sentem que eles é que vão fazer, e vão mesmo fazer o seu caminho. Inclusive, eles próprios envolvem muitas vezes as famílias, os próprios catequistas, de certeza que já ouviram falar sobre o projeto que vão fazer. Muitas vezes para eles interessa o quê? O desafio que é, olha, vamos à Serra da Estrela, vamos subir a Serra da Estrela. Mas nós, os animadores por trás, temos um programa que é mais ou menos conhecido por eles, que é o seu desenvolvimento pessoal e de grupo. Ok? Nós chamamos a isso a tal intencionalidade educativa, portanto, que está por trás destes projetos. É promotor, este método é promotor de autonomia e da responsabilidade, já falei isso hoje aqui. Muitas vezes a descoberta de talentos dos indivíduos, que não são descobertos de outra forma, mas que envolvendo-os nestes projetos, eles vêm ao de cima, às vezes eles próprios ficam surpreendidos por terem esses talentos. Isto porquê? Porque não há nenhum miúdo que não tenha a sua especificidade no escotismo, todos eles são diferentes uns dos outros. E depois há uma coisa muito importante que é para a vida, que é o hábito de trabalho em projeto. Ou seja, isto passa a ser, esta forma de trabalhar em projeto passa a ser uma forma de estar a fazer coisas na vida. Não só na igreja, nem no escotismo, mas nas profissões, na escola. Portanto, passa a dar traquejo para encarar mesmo, às vezes, projetos de grande dimensão e complexos. Promove o respeito e a igualdade de oportunidades e a tolerância, portanto, porque tem todos que se respeitar entre eles dentro do grupo. É muito adequado para ações concretas de implementação de coisas e não para transmissão de conhecimentos. Isso é menos adequado, este método. Portanto, estas parecem-me que são algumas das valias do método projeto. E eu, para terminar, já estou a falar a tempo demais. Vou dizer só, não vou estar agora a ler isto tudo, mas dizer só que eu também sou catequista, eu próprio já apliquei, obviamente, o método projeto na catequese, como é lógico, isso é fácil de ser feito, mas, de facto, o projeto pedagógico de origem não está feito para ser usado o método projeto, mas, no entanto, não inviabiliza que seja feito. E, portanto, é fácil, sendo que é um bocadinho exigente para os animadores e para os catequistas, mas não é impossível, pelo contrário, é fácil ser usado, mesmo atualmente, com o próprio plano pedagógico da catequese. E, para acabar, só dizer que testem, vale a pena e vão ver que é recompensador para vocês. Obrigado. Ora bem, eu queria só, para vos ajudar um bocadinho a levar esta reflexão para casa, fazer um pouco a ponte entre tudo o que ouvimos agora aqui e aquilo que foi dito ontem. Vamos retomar, na vossa imaginação, certamente guardaram também na inteligência e no coração, aquele quadro que o padre Zé Henrique Pedrosa mostrou, daquilo que é, neste momento, a nosso embrião de programa Catequese com os Adolescentes, em que ele explicou que o primeiro trimestre, lá está, precisamos de tempo para fazer isto. O primeiro trimestre é um trimestre essencialmente de experiência humana. O segundo trimestre, que é um trimestre de imersão na palavra, e o terceiro trimestre é primeiro de projeto e depois, claramente, de pedagogia do serviço. Ambicionamos lá chegar. Porque, conforme disse o Pedro, se lembrarem do que disse o Rui ao início, a passagem da metodologia do projeto à pedagogia do serviço é introduzir o conteúdo com o projeto, produzindo serviço significativo. É esse o upgrade que nós fazemos. É um pouco mais complexo, mas naquilo que nós perspectivamos na catequese, que obviamente queremos manter a qualidade da sua formação doutrinal, da sua inteligência da fé,
mas que ela possa ser combinada com a sua transformação na experiência da fé e no próprio processo evangelizador. Porque vimos aqui com a Letícia que um adolescente pode ser educador, que um adolescente pode assumir uma missão de evangelização e de educação de outras crianças e de outros adolescentes, desde que ele próprio tenha sido transformado pelo encontro com Jesus Cristo. E obviamente, ontem estávamos aqui a conversar sobre estas coisas e eu queria sublinhar, há aqui duas figuras na história da Letícia que também nos ensinam muito, que foi a avó, que ele levou à catequese e rezou com ela naquele momento de grande dor e que, portanto, a ajudou a converter a sua dor numa experiência de salvação e de saúde mental e de alegria de viver. E o senhor padre, um pároco que vai à catequese e conhece as suas ovelhas. Ele sabia que a Letícia era a Letícia. E que a Letícia podia ser desafiada com sucesso a esta missão porque ela já amava muito Jesus. Não tinha feito nenhum curso de teologia, mas já amava muito Jesus. Portanto, vemos aqui nestas experiências este desafio enorme da globalidade do que queremos construir e oferecer aos nossos adolescentes. E, portanto, dentro destas três dinâmicas que são mais claramente distribuídas durante os 3 primeiros anos da catequese, nós vamos trabalhá-las sobretudo em dinâmica projetual, também para os fazer caminhar, como vimos há bocadinho também na experiência que a doutora Isabel mostrou. Ela fez ali um apontamento, Isabelinha, estava assim umas letras pequeninas em baixo, mas eu queria muito que elas tivessem crescido no ecrã. É que antes, todos os dias, nós irmos fazer coisas com as mãos, escutámos a palavra, meditámos-la e rezámos, porque é Jesus que já lá está e é Ele também que nos envia. Há o nosso voluntarismo humano e a nossa alegria de viver e a nossa esperteza e os nossos olhos, tudo isso. Mas aquilo que faz estas experiências serem formação e crescimento no encontro com Jesus Cristo é esse trabalho de base, nos deixarmos contagiar pela sua presença. Aliás, como nós ouvimos logo de início, por exemplo, na comunicação do Padre Paulo Malícia. Porque ele não disse isso, mas eu estava aqui ao lado a ouvir e estava a pensar, quando nós não comunicamos a palavra de Deus, comunicamos a nossa. Temos horror ao vazio e ao silêncio. E aí as coisas começam a fraquejar. Portanto, o centro da catequese não somos nós. O centro da catequese é o nosso processo de conversão com as crianças, com os adolescentes. Eu penso também que nestes processos que ouvimos agora falar, percebemos um pouco daquilo que é este novo modelo de catequista que já está em ação através do CS. E quanto o padre Tiago também claramente referiu, até nos mostrou aquele filme, que nos ficou claramente na retina, que é o catequista acompanhante. Não é? Portanto, estas 4 pessoas preparam-se muito, refletem muito, rezam muito antes de ir, para poderem ter a qualidade humana e a qualidade espiritual de acompanhar seriamente e dignamente o crescimento humano, o crescimento na fé de outra pessoa que é preciosa. Porque, como aqui também foi dito, é um projeto de Deus para o mundo e para a construção do reino. Portanto, estas dinâmicas todas que começámos então a ouvir desde o princípio, claramente numa tradição, nós temos aqui a figura de Monsenhor Amílcar do Amaral, que nos reuniu na sexta-feira todo o dia, alguém que via mais longe, alguém que procurou a formação. Há bocadinho comentava com o Dr. Fernando Moita, que não foi verbalizado aqui por ninguém, eu adorei aquela história da moto, fiquei fascinada. Eu já estava fascinada por alguém que tinha conseguido fazer aquele trabalho e tentava construir o seu perfil humano. O que é que move, quem é naquela pessoa, no contacto com os outros. E na história da moto, o Sr. Padre Cruz, percebi tudo.
E não era uma moto qualquer, era uma moto grande. E dessa experiência, não é, que nós trazemos e recuperamos aqui na nossa catequese, ele, nas férias que fez quando estava em Paris, um ano foi para a Alemanha aprender alemão e no outro ano foi para Londres aprender inglês. Mas eu faço ideia à escandaleira que foi quando o pessoal soube que ele tinha de gastar as férias em Londres, que não era assim um sítio muito católico, para aprender inglês, para perceber o que anda no mundo. É todo este trabalho que nós temos que fazer e para o qual eu vos convido profundamente, convicta, que rezeis connosco hoje e todos os dias da vossa catequese, quando dedicarem aquele momento especial de rezar pelos vossos meninos, que rezeis também pelo crescimento do projeto da catequese em Portugal, para afiançarmos melhor o nosso projeto de catequese da infância, para difundirmos mais e mais, que os nossos bispos nos têm feito esse pedido, a catequese familiar, e para construirmos e desenvolvermos e aplicarmos agora com o CIS e logo a seguir com o projeto com os adolescentes, uma catequese sólida à medida de que este país e que esta Igreja em Portugal precisa, mas também merece. Porque há, olhando para vós e o respeito e a atenção que deram a todos os conferencistas, a gente percebe que há aqui um terreno abençoado na nossa terra, no que nós semearemos e regaremos com estímulo, com lucidez e com imenso carinho e perseverança. Não sei se todos nós vamos ver os frutos, mas num dia, no encontro ao Pai, quando formos ao encontro do Pai, hoje também ouvimos aquela mãe falar disso, não é? Saberemos se fizemos a nossa parte ou não, se deixámos um mundo melhor quando já cá não estivermos. Deixo-vos este desafio. E agora, que ainda tenho uns minutinhos, vou fazer uma pergunta de 30 segundos a cada um deles. Rui, quando nós pensamos na pedagogia do serviço e vemos todo aquele trabalho e todo o trabalho interdisciplinar, e até foi preciso contactar o Presidente da Câmara para ceder o terreno e aprender a medir e trabalhar com o Centro Social e finalmente fornecer alfaces. Não é? Lá na mercearia social não havia frescos, que é difícil, não é? O Banco Alimentar não leva alfaces. E eles perceberam, não é? Que estudaram a roda dos alimentos, certamente, que as alfaces faziam falta. Isto dá muito trabalho, é muito difícil, ou é uma coisa que a gente realmente pode fazer? Então, é possível fazermos, mas é preciso aprender a fazer de uma forma diferente daquilo que sempre fizemos, ou seja, de se instalarmos um pouco daquelas que são os nossos métodos habituais, das nossas aulas que fazemos já há muito tempo e começar a arriscar fazer diferente. E quando arriscamos experimentar, vê-se que é perfeitamente possível e os resultados começam a aparecer. E a partir do momento em que vemos os resultados a começar a aparecer, então já percebemos que é por aí o caminho e que devemos continuar. Mas é preciso dar o primeiro passo e, de facto, desinstalar-nos e arriscar. Obrigada, Rui. Letícia, diz-me uma coisa, tu tens 17 anos, ainda não tens filhos biológicos, o que é que tu queres dizer aqui a estes adultos todos sobre aquilo que tu há bocadinho enunciaste? Eu trato-os como uma mãe. Tu achas que nós na catequese devíamos aprender a tratar os nossos meninos, os nossos adolescentes, como se todos tivéssemos um coração de uma mãe? Sim. Explica-nos um bocadinho. Eu acho que devem todos tratar os nossos meninos como filhos, porque eles merecem, porque às vezes não têm tanta atenção de uma mãe em casa, e nós na catequese, nos acólitos e assim, temos que dar-lhe muito amor e carinho, porque eles merecem muito isso. Natália, nós aqui já tínhamos ouvido dizer, e por quem sabe estudou e tem as coisas muito claramente construídas do ponto de vista intelectual, que nós vimos de uma cultura eclesial cartesiana,
de cima para baixo e de baixo para cima, para trabalhar com pessoas que hoje compreendem em rede. O que é interessante é que todos nós pensamos em rede. A cultura da transmissão é que nos foi dada dessa forma vertical. É uma tradição cultural, não é o nosso cérebro. De qualquer maneira, há bocadinho disseste que, mesmo quando eles gostam de certas coisas, e falaste do inglês, a gente percebe, não é? Que é, os influencers estão na net, os youtubers usam essa linguagem universal que está a transformar o inglês, e depois disseste-nos também que era importante encontrar este discernimento e este balanço entre o antigo e o novo. Em que dimensão é que tu achas, também como catequista e alguém que trabalha com os catequistas, que isso pode ser uma reflexão feita pelo catequista? Ou seja, daquilo que nós temos hoje, daquilo que nós precisamos ter para o amanhã, como é que tu nos ajudas a encontrar o equilíbrio? Como é que tu fazes? Ok. Aquilo que eu procuro é... Nós vemos muitos cânticos porque já nos ensinaram. E é importante transmitirmos aquilo que já sabemos, mas não estarmos só agarrados àquilo que já conhecemos. Eu conheço esta é a minha zona de conforto e eu não saio daqui. Arriscar um bocadinho, dar um passo mais à frente. Esta é a minha zona de conforto, sim, mas eu até vou começar a ouvir este e até vou começar a cantar este para sair um bocadinho da minha zona de conforto e continuar a transmitir a minha zona de conforto, mas avançar mais um bocadinho. Começar a dar passos a sair do meu conforto para chegar também ao outro. Obrigada, Natália. Pedro, todos nós temos consciência, e isso mesmo aqui na nossa reflexão catequética, é-nos dito muitas vezes que talvez o movimento de escuteiros seja, em Portugal, o movimento que mais congrega, que mais afiliação cria nos garotos, que eles vão contentes, etc. E que, portanto, muitas vezes a situação que nós encontramos na catequese é muito diametralmente oposta, não é? Andamos a tentar fugir do modelo escolar, etc. Pronto, mas não sabemos ainda qual é o caminho. Mas eu colocava aqui a questão um pouco ao contrário. Como eles realmente estão motivados e gostam de trabalhar convosco, como é que vocês resolvem os momentos em que é preciso entrar no difícil? Onde é preciso não ir ao encontro da intuição deles, mas efetivamente daquilo que é uma necessidade educativa concreta, que é contrariá-los, que é aborrecê-los, que é cansá-los. Isso é uma questão muito complicada, de facto. A verdade é, como disse, é simples trabalhar se nós acompanharmos apenas a curiosidade deles, a alegria deles, etc. E o animador, de facto, não pode ficar por aí. O animador tem que ver mais além. E o desafio dos animadores, e neste caso dos chefes escuteiros, é precisamente esse, é de conseguir ir mais além e perceber de que forma, sem invadir ou sem cortar as pernas daquela criatividade própria das crianças e dos jovens, de que forma é que nós conseguimos pôr lá os conteúdos e as competências, a necessidade de competências que eles necessitam para a sua vida e, neste caso, para o crescimento na fé. Este é, de facto, o grande desafio dos animadores. Por isso, nós tentamos sempre, através da formação dos chefes, uma formação que seja bastante criativa, em que se usa bastante o jogo, tentar, portanto, capacitar os nossos dirigentes para ter essa capacidade de, não desvirtuando o jogo nem a criatividade, conseguir introduzir, lá está, conteúdos sérios, porque são todos sérios. Tanto nós dizemos no escotismo que o escotismo é um jogo sério, vá lá, portanto. Brinca-se com coisas sérias. Bem, acho que estamos sancionados teologicamente, não é? A Romana Guardini falou da liturgia como um jogo e toda a dimensão performativa da celebração. Bem, e nesta conclusão das nossas jornadas, que estamos exatamente em cima do tempo, acho que posso dizer-vos, ide, evangelizai, arriscando. Muito obrigada pela vossa presença nestas jornadas.